Seja muito bem-vindo ao canal Laboratório do Luluyan, o canal de videoslog no melhor estilo magazine. Aqui falamos de tudo um pouco. Falamos de eletrônica, de som, música, jardinagem, comes e bebes, hidráulica, civil e muito mais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito visto na internet, mas de maneira pouco pragmática e direta. Vamos falar de desfraude. Trata-se de um assunto muito orientado, inúmeros vídeos falando para lá e para cá, mas pouca abordagem realista. E é isso que vamos falar desta maneira, na prática, na lata. Para isso, eu trouxe uma convidada muito mais que especial para gravar aqui conosco. Minha esposa Sirlene. Apresente-se para o pessoal, meu amor. Oi, gente, tudo bem? Como ele falou, eu sou a esposa dele, meu nome é Sirlene. Nós temos um filhinho de 2 anos e 8 meses, né? E a gente, como todo pai de primeira viagem, chegou o momento do desfraude. E a gente resolveu, a gente ficou pensando como é que a gente vai começar esse desfraude, né? Como vai ser esse processo? A gente foi como todo mundo vai, na primeira fonte, que são os nossos pais. Perguntamos para um, para o outro, um não lembrava, o outro não acompanhou porque quem fez foi a escolinha, né? E aí a gente falou, e agora? Como é que a gente vai fazer? Então, e aí também teve um grande detalhe. Nesse negócio do desfraude, quando você começa a pesquisar na internet, como eu falei na abertura do vídeo, a gente tem disponível inúmeros vídeos sobre muitas pessoas falando a ermo sobre N maneiras de desfraude. Faça isso com seu filho, faça isso com aquilo. Que é uma das coisas que a gente tem percebido que tem acontecido nos últimos tempos. A gente deixou de ter a figura do pediatra para ter o Google-atra, o P de Google, certo? Porque, no final das contas, a gente acaba pesquisando sobre os assuntos de filho no Google e o pediatra fica para depois. Me perdoa, Verinha. Desculpa, não é nenhuma ofensa pessoal, tá? Enfim, e aí o que acontece? No começo, quando eu e a Sirlene, a gente entrou nessa senda do desfraude, a gente não sabia efetivamente o que ia acontecer. Tá? Isso eu estou falando já da minha percepção. Foi praticamente como entrar num buraco negro sem a menor ideia do que poderia acontecer. Nós estamos gravando aqui no meio da família, gato passa, o filho estava aqui do lado, tá ali o gato, tá ali o filho fuçando nas coisas do laboratório. É assim mesmo, tá? Enfim, a sensação que a gente teve era de que a gente estava entrando num mundo desconhecido. O Adam atualmente tem 3 anos quase 3 anos de nascimento. E muitas das coisas a gente conseguiu contornar, ir para lá, para cá, a gente meio que veio batendo na trave, mas resolvendo, etc e tal. As contas comendo, entrou a... Não pode falar, esqueci, agora vou ter que botar um pi, né? Entrou esse momento, todos devemos ficar em casa, certo? E aí, na moral da história, o que aconteceu? Minha esposa passou a trabalhar em casa, para contextualizar um pouco a história. Então, ela está trabalhando diariamente aqui, todos os dias, das 9 às 18, 19, 20, às vezes 21, dependendo do caso, numa grande empresa de seguros aqui, que vocês já devem imaginar qual é. Enfim, e aí o que acontece? Ela resolveu engrenar a fazer o desfraude. Por conta própria, nós dois em casa. Exato, por conta própria. Aí a gente começou a ler um monte de artigos na internet. Todos falavam assim, quando o seu filho estiver pronto, quando ele começar a dar os sinais. Aí a gente falava, que sinais? Como assim sinais? Nosso filho, ele não fala muitas palavras ainda, né? Ele entende muita coisa, mas ele não fala. Então, a gente começou como? A gente ia no banheiro, levava ele, pra ele ver a gente fazendo xixi. A gente ia no banheiro pra fazer cocô, levava ele também. Aí ele começava a olhar, não entendia direito o que estava acontecendo, né? E ele misturava as palavras, xixi, cocô. Ainda mistura? Isso bem no comecinho, né?
porque a gente queria sentir esses sinais que a internet falava pra gente. A gente queria entender que sinais eram esses, né? E a gente começou a mostrar o que era, porque a gente pensou assim, ele não sabe como faz cocô no vaso. Ele sabe fazer na fralda. E ele sabe fazer xixi na fralda. Então a gente começou a mostrar pra ele como que é feito isso, como que a gente faz, pra ele entender o processo, né? De ir no banheiro, de fazer xixi, todo esse passo. Então a gente começou tudo isso quando ele tinha o quê? 2 anos? Na prática a gente estava, né, orientando ele a começar os estímulos dele. Tem gente que não vai gostar muito da circunstância, né? Falavam que não sei que artista que falou que fazia xixi no ralo quando tomava banho. Entendeu? Foi uma das ideias que a gente teve de se fazer junto com o Adam, entendeu? Durante o banho. E meio que de certo modo ele começou a engrenar. Então a gente começou a perceber que ele estava... como é que eu posso dizer? Começando ele a entender o processo. Exato, ele estava começando a entender o processo do que é fazer o xixi, etc e tal. Então a gente, toda vez que ia dar banho nele, levava ele pro box e falava: tem xixi aí, filho? Tem xixi aí? Aí ele encostava na parede, mirava no ralo e fazia no ralo. E assim foi durante pelo menos 6 meses, né? 6 meses, quase um ano. Entendeu? E o Adam, ele passou a tomar banho conosco muito cedo, entendeu? Então praticamente acho que no 6º mês, certo? É isso, amor? Acho que 6, 6º 7 mês, meses. 6º pro 7º mês Ele e... começou a ficar em pé sozinho, a gente começou a dar banho nele no chuveiro. Deve ter sido uns 7, 8 meses. Isso, exatamente. E aí, nisso, a gente falou, bom, xixi tá indo... Porque uma das coisas que... A internet, na prática, na maioria dos vídeos, etc e tal, eles falam, vai dar sinais, vai fazer não sei o que, piririm, pororó, etc e tal. Fala sobre muitas coisas. Vai dar sinais, mas a criança não mostra bem sinais. Ela mostra fluidez no comportamento. Isso não é sinal, não existe sinal. E aí, uma vez que a gente começou a perceber que a gente conseguia levar a condição de comportamento do Adam para uma tarefa diária, todo dia, fazendo xixi no ralo, fazendo xixi no ralo. Já estava condicionado, né? Já. Tirava a fralda dele, já ia direto pro ralo. E já ia pro ralo. Essa é uma das coisas que você que tá grávida, você que tem um filho com 6 meses ainda, não chegou a fazer 1 ano, entendeu? Todos nós ficamos com medo, todos, tá? Já adianto. A gente fica com medo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica no desespero, a gente fica fato. Com medo de estar começando cedo demais, de traumatizar o menino, aquelas coisas todas, aquelas conversas todas de psicólogo. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Se a gente não está sendo muito prematuro, porque quando a gente começou a falar, ele tinha 1 ano e 10 meses, quando começou essa história do ralo, entendeu? Que ele já andava, ele já sabia o que era xixi, mas não entendia direito, né? Então ele tinha já tinha 1 ano e 10 meses, né, amor? Quase 2 anos. Foi próximo dos 2 anos que a gente começou a introduzir o que era o xixi, como fazer, né? A gente falou, será que não é cedo demais? Só que uma coisa que a gente aprendeu ao longo dessa nossa grande experiência de quase 3 anos, né? Que são sementinhas que você vai plantando na cabeça da criança. Porque ela é uma caixinha vazia. E você vai plantando ideias, palavras, e com o tempo ela vai entendendo o que você está falando, ela vai assimilando e ela vai te respondendo de volta, né? Então, por isso que a gente começou, todo o processo, tudo que a gente fez com a Ada até hoje, a gente foi plantando essas sementinhas. Então, por isso que a gente começou tão cedo, com 1 ano e 10 meses, a gente começou a introduzir a história de fazer o xixi no box, né? Para que ele chegasse agora, na época do desfraude, com isso já na cabeça, entendendo o processo, entendendo um pouco mais. Pode ser que para algumas pessoas isso seja nojento, mas funciona, entendeu? Funciona. Eu não sei como seria com uma menina. No caso, nosso menino. É um menino. Exato, porque o Adam, menino. Eu não sei como seria numa menina, entendeu? Mas esqueçamos como é que é, o tabu
de sexo. Vamos esquecer tabu sexo. Vamos falar na lata, como a gente já falou, na lata, na prática. Entendeu? Sem filtro. Sem filtro. Você vai ter que orientar, eu estou supondo, a tua filha a agachar no box e fazer o xixi no ralo. Entendeu? Ou levar um piniquinho Ou levar pro que chuveiro, no caso de uma menina. É que o caso do pinico, entendeu? O pinico, bom, é uma segunda etapa da conversa de hoje. A gente já vai falar de pinico também, como é que funciona essa brincadeira. Então, e aí, experimente. Essa acho que é a maior dica que a gente pode dar, entendeu? Como pais, de tudo que a gente está vivendo com o Adam, é experimentar. Entendeu? Tem algumas ideias na sua cabeça, como ela falou, de plantar sementinhas, e experimente. Tenta. Tem uma ideia, imagina essa ideia acontecendo com teu filho, entendeu? Pesquise bastante na internet. Não tem nada de mal em você pegar os vídeos nos outros canais do YouTube. Mas a maioria delas são pediatras, ou sei lá, pessoas mais profissionais, etc e tal. Mas aqui não somos pediatra. Aqui somos nós, somos pais. Eu sou técnico eletrônica formado, gestor de nível de TI. A Sirlene é secretária, formada, profissional, entendeu? Nós não temos nada... Pessoas comuns. Somos pessoas comuns, que estamos compartilhando com você a nossa experiência para você também se sentir tranquilo. Porque tem horas que a gente, como pais, a gente acha que às vezes o mundo tá todo muito complicado demais. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente constata. E aí, no final das contas, a gente começa a pesquisar muito a respeito da vida de outras crianças, de outros pais, etc e tal, e a gente percebe que tudo que a gente está passando, eles passaram praticamente idênticos. Exceto nossos pais, que não conseguem falar nada da história deles. Minha mãe não consegue lembrar muito, meu pai pouco lembra também. E moral da história, a gente fica muito desguarnecido por causa disso. De experiência, de parte de pai e mãe. Entendeu? E aí... O que acontece? Entrou a senda do desfraude, voltando a falar. Entendeu? Então, o Adam entrou aqui. Então a gente, aproveitando que eu estou trabalhando de casa, né? A gente resolveu começar o processo, né? E como começar? Aí pergunta para uma amiga que tem filho. Você pode fazer o seguinte. Você pode pôr a cueca e pôr a fralda por cima. E aí quando ele sentir... O que acontece? Quando ele tá com a fralda absorve a umidade, ele fica sequinho, ele não fica incomodado. Aí você colocando a cueca, ele vai fazer xixi na cueca, vai ficar molhado, ele vai incomodar e vai pedir pra tirar. E aí ele vai assimilando isso. Aí eu olhei pro Cris, aí eu olhei pro processo, aí fiquei pensando... O Adam nunca se incomodou de ficar molhado. Ele nunca acordou de madrugada chorando porque estava todo molhado de uma fralda vazada. Aí eu fiquei pensando com o Cris, né? Eu acho que não vai dar muito certo isso, porque ele não se incomoda. Ele ainda não tá naquela fase de se incomodar. Não deu os sinais que a internet fala de, eu tô incomodado com a fralda, entendeu? Não vê aquela luz celestial. Não vê aquela luz. Entendeu? Desce aquela mão com, né, o aviso, levando o bilhete pra você. Não acontece nada disso. Mas é incrivelmente como começa a acontecer. A gente viu a primeira etapa dele condicionando. É tudo questão de condicionamento, pessoal. Não fiquem ofendidos com o que eu vou fazer. Mas da mesma maneira como se treina um cachorro, gato nem tanto, mas gato também você consegue condicionar. Tá? Então, seres vivos, é questão de condicionamento. Da mesma maneira como você condiciona o cachorro, o gato, você também condiciona o seu filho a fluir na determinada circunstância. Cachorro é clássico. O pessoal treina o cachorro para andar junto, para atacar, senta, dar pata, etc e tal. Criança, a cabeça está desenvolvida, então tem muito disso. Tem muito do treinamento. Então não adianta. E uma coisa que é clássico, pessoal. Precisa de muita paciência. Mas muita paciência. Entendeu? Continua, amor. Aí a gente falou, acho que isso não vai rolar. Aí você acha que nunca vai acontecer? Desculpa, atravessar. Você acha que não vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que a gente vai conseguir desfraudar? Meu Deus, socorro. Mas era a sensação que eu tinha. Mas era a sensação que eu tinha.
No começo de quando a gente tava fazendo o desfraude do Adam, a sensação que eu tinha é de que a gente Não, parecia... amor, já tá pulando as palavras. Como Você assim? já tá indo pra frente, nem comecei. Então vai. Eu odeio contar história com o Cris, porque ele pula as coisas, entendeu? Ele já vai antecipando as coisas. Enfim, aí uma semana antes de eu começar o trabalho em casa... Dá pausa aí, amor, tem que tirar esse cachorro do lado. Então, uma semana antes da gente sair pra home office, né, no meu trabalho, eu fui numa lojinha perto do meu serviço, eu trabalho no centro, perto da José Paulino. E fui lá e fiz a festa. Comprei umas, sei lá, umas 30 cuecas. Falei, não, eu vou aproveitar que eu tô em casa, vamos conseguir, vamos começar a ensaiar, vamos ver que bicho que dá, né? Esses negócios de sinal aí, não sei. Vamos ver se ele com os movimentos... De cristal, né? movimento do céu, raio... Vamos ver na prática o negócio, entendeu? Esquece, gente. No dia a dia você acaba... o treinamento flui. E aí eu comprei lá o bando de cueca, fui pra casa, lavei as cuecas todas, deixei as cuecas na gaveta e falei pro meu marido, e aí, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Aí eu falei, vamos aproveitar um final de semana. Que era o primeiro final de semana. Vamos aproveitar, vamos. Tirei a cueca dele, aí coloquei tirei a fralda dele, coloquei a cueca, coloquei a calça. Falei, filho, você tá sem fraldinha. Então pra fazer xixi ou cocô, você vai ter que pedir pra mamãe ou pro papai. E a gente leva no piniquinho. Aí a gente colocou aquele famoso piniquinho no chão lá, né, pra ele. Olha o pinico, Adam, pinico, pinico, Adam, entendeu? Ele olhou assim com, né, não entendeu nada. Beleza. Aí o que aconteceu? Mijou na cueca. Fez cocô, fez xixi, fez tudo de uma vez na cueca. Não deu certo. Não pediu, não falou, simplesmente fez. A gente virou pra ele, com a maior paciência do mundo, falou, filho, acontece. Da próxima vez você vai conseguir. Você vai conseguir falar pro papai, você vai conseguir falar pra mamãe e a gente vai correr pro piniquinho. Nessa hora é importante o reforço positivo. Que também é um outro capítulo à parte que depois a gente pode falar também aqui no laboratório do Luluyan. Tá? Nós estamos, provavelmente, esta guria que está ao meu lado esquerdo aqui, ela está com intenções de criar um canal dela, no qual ela vai passar as experiências dela. Então, por enquanto, vamos ver as reações de vocês aqui no meu canal. Qualquer coisa a gente estrutura um canal para ela e aí eu só dou o suporte técnico aí de andamento. Então, tô sendo spoiler já, hein? Aí a gente tentou o final de semana inteiro. Sempre a mesma coisa. Fazia na roupa. Aí a gente, ai meu Deus, será que não tá na hora certa? Acho que não tá na hora certa, porque ele não tá conseguindo, né? Vamos desistir? Vamos desistir. Aí passou uns 15 dias, isso comecei já a trabalhar em casa, né? Por conta de toda a situação que a gente tá vivendo. E aí eu falei pra ele, vamos tentar de novo? Ai, será? Vamos, já passou bastante tempo, passou um mês. Ele já deve ter amadurecido mais a ideia, né? Escutando a gente falar e tudo mais, né? Falei, vamos tentar, beleza. Aí colocamos a fralda, tiramos a fralda, colocamos a cueca e de novo, mais xixi na cueca, E aí fez na roupa de novo. Aí eu falei pro meu marido, tava um dia quente, né? Falei, vamos deixar ele sem roupa? Só com blusinha? Pra ver o que ele faz, né? Olha ele aí, ó. Falando dele, fala um oi. Oi! Dá um tchauzinho lá na câmera. Tchau! Então, aí eu falei, vamos deixar ele sem roupa? Vamos deixar ele sem roupa. Tava um dia quente, né? É bom frisar que esse movimento de desfraude... É bom frisar que esse movimento de começar o desfraude é sempre bom fazer numa época de calor. Porque se ele faz xixi na roupa num frio, ele pode ficar doente, pode ficar resfriado, né? E a gente tem... né, todo esse receio. Então no calor você fica mais tranquila, faz na roupa, tira, deixa ele pelado, enfim. E aí a gente resolveu deixar ele pelado. Aí o que aconteceu quando ele ficou pelado? Foi no piniquinho, gente.
sentou no piniquinho e fez xixi. Oh, vitória! Saímos da estaca zero. Né? Saímos da estaca zero, né, filho? Então. Deixa a mamãe falar. E aí, a gente percebeu... Filho, mamãe tá gravando aqui. Como a gente começou o desfraude numa época de calor, a gente resolveu deixar o Adam sem fralda, sem nada, pra ver o que bicho que ia dar. Época de calor foi o quê? Março, fevereiro? É. Ah. Não, tá errado. Não foi calor, não. Não, tava quente. Mais Não ou tava menos. frio. Tava começando a esfriar. Mas tava quente. Tava Foi em tolerável. abril que a gente começou. Fevereiro pra março, amor. Fevereiro pra março, que era o fim do verão. Exato. Já me perdi aqui. Tava calor. Era fevereiro pra março. Deitar ela azul na esposa. E aí a gente, como tava um tempo bom, indiferente de... Dava pra deixar ele pelado. Dava pra deixar ele pelado. Pelado! Pelado, no bolso. Enfim, voltando aqui. A gente deixou ele pelado. Aí quando deu vontade nele de fazer xixi, o que ele fez? No vaso! No vasinho dele. O pinico, né? No piniquinho, né? Você que não a gente contou a chama de apresentação do piniquinho, contou? Eu acho que você não contou. Não, eu contei. Contou? Contei. Bom, a gente vai ter que recapitular na edição. Contei, até falei Adam, pinico, Adam. Ah, então beleza, continua. Então eu que tô ficando caduco. Veio a desgraça. Depois você corta essas coisas. Enfim, aí ele foi e fez um pinico. Uma vitória, gente. Vitória ele ter feito xixi no pinico. Que a gente já tava tentando há bastante tempo, né? Entre idas e vindas, finais de semana, porque a gente, como só tava fazendo essas tentativas de final de semana, começamos a ficar contínuo quando eu comecei a trabalhar em casa, que foi começo de março, né? Meados de março. E quando ele fez o xixi no vaso, a gente ficou até emocionada. Foi. Nunca pensei que o xixi ia deixar a gente tão emocionado na vida, né? É impressionante. É que eu não vou falar nada, senão eu vou ser spoiler da história ainda. Então fica quieto, deixa eu continuar. Aí continuamos nessa pegada. Pelado, xixi, pelado, xixi. Aí o tempo mudou, ficou friozinho. Falei pro Cris, não dá pra deixar ele pelado, tá muito frio. Vamos tentar pôr roupa? Vamos. Aí pus a cuequinha, pus a calça. Aí o que aconteceu? Fez xixi de novo na roupa. Falei, poxa, filho, conversando com ele, sempre incentivando, olha, dessa vez não deu certo, mas da próxima você vai conseguir. Você sem roupa consegue, por que com roupa não consegue? Conta pra mamãe. O que tá acontecendo? Por que com roupa não vai e sem roupa vai? Né, pra tentar entender. Ele olhava pra minha cara e fazia cara de interrogação. Como a gente comentou, ele não fala muita coisa. Né? Ele não entendia, não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Porque a gente tem que parar para pensar que para eles esse processo de entender que eles não podem fazer a qualquer momento xixi, qualquer momento cocô, é um movimento muito complexo para eles. Eles têm que controlar muitas coisas dentro deles que eles não estavam nem aí. Dava vontade? Fazia, qualquer lugar, qualquer momento, porque tinha a fralda de respaldo. Agora, a partir desse momento que você começa o desfraude, ele tem que parar para pensar, poxa vida, eu tenho que correr, eu tenho que segurar, eu tenho que muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Muita coisa para eu pensar, o que eu faço primeiro, como é que funciona? Aí a gente começou a brincar com ele, corre, filho, segura esse xixi, segura esse xixi, vai dar tempo. Isso foi agora. Não, calma, desde o começo. Aí às vezes chegava no vasinho, porque o vasinho ele não anda com a gente, né? A nossa casa é um pouco grande, então a gente tava num cômodo, no outro, aí saía correndo. Aí segura. Aí às vezes chegava lá na hora, não dava tempo de... Já molhou todo tudo, né? etc e tal. Já molhou tudo. Aí a gente fala, não, filho, da próxima você vai conseguir, da próxima... Mas por que com roupa vai, sem roupa vai, com roupa não vai? Mas você vai conseguir com roupa, você vai tentando que vai dar certo, filho. A frase-chave que eu posso dar para vocês, enquanto ela dá uma pausa só para respirar, o treinamento é a persistência, ok? Então grava isso que eu tô falando. O treinamento é a persistência.
Sim, porque a gente é um treinamento para ele entender da privada, ele O entender. aprendizado é um... Treinamento, é o aprendizado o aprendizado dele se vai por treinamento dos nossos filhos, se vai por treinamento. Você treina o teu filho e o treinamento vai pela persistência. Então, a dica que eu dou para você, papai e mamãe, não desiste quando acontece isso. Nós, nesse exato momento, agora, nós estamos em Não vai acelerar. julho, não estou acelerando. Nós, nesse exato momento, em julho, a gente ainda continua. Já tá contando o fim. Não, eu não estou falando nada nem do que está acontecendo. Só estou falando que a gente ainda continua nessa mesma mecânica do passo. Do passo, repete, do repete e repete. Entendeu? Então, a Silene vai continuar. Eu tô tentando não ser spoiler mais uma vez. É difícil. Tá? Mas gravem isso. O aprendizado se dá por treinamento. E o treinamento se dá pela persistência e pela repetência. Entendeu? Repete, repete. Vai, faz. Vai, faz. Vai, faz. Não tenha medo, não se desespere, não perca a paciência. Seu filho tem 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos e meio, entendeu? O primeiro, agora francamente falando, o primeiro sinais é quando você começa a perceber que você consegue fazer com que o seu filho responda para fazer xixi. Então, filho, filha, entendeu? Que ele vá e faça, que é o caso do box. Eu estou recapitulando, tá? Então, dali para diante, pessoal, pode ficar no vídeo, pode aparecer, você está sumindo. Volta. Ué, era para sumir? Eu tô falando só, mas não é para você sumir, entendeu? Senão eu centralizo a câmera de novo. Não vamos fazer DR aqui na gravação, pessoal, pelo amor de Deus. Tá? Então, é isso daí. Continua, amor, aí você retoma de onde você parou. E aí ele ficou nisso. A gente pensou, será que não tá na hora de a gente desistir? Porque ele não tá pronto ainda. Às vezes, achou muitas vezes a gente achou, não, ele não tá pronto. A gente se questionou severas vezes. O fato dele não tá conseguindo fazer com roupa, o fato dele trocar cocô pro xixi, as palavras, né? E o cocô o xixi era cocô e o cocô era pum, né? Então, o fato de trocar, talvez ele ainda não estivesse pronto, a gente ficou pensando, refletindo, né? Aí a gente ficou começando a pensar naquela coisa, tá indo para quase 3 anos. Nossa, vai ficar usando fralda até quando, entendeu? Aí você começa a pressão psicológica sobre você mesmo. Desespero financeiro, dinheiro, né? Tem que ir no mercado, não acabou pode, a fralda, acabou não o pode ir lenço. no mercado. Tudo caro, entendeu? Aí você pensa pelo custo, aí você pensa também... Pausa rápida. E cá pra nós, não tem coisa mais maluca, pelo menos que eu vi nos últimos tempos, que era preço de fralda. Gente, variava de um dia pro outro. Antes da gente ter essa, né, temporada caseira, que eu tava... Eu que sou o que sempre vai pro mercado. Ela trabalha fixo, CLT, e eu sou freelancer, né? Então, eu muitas vezes ia no mercado... Gente, a mesma fralda não tava no mesmo preço de um dia que pro tava outro no dia anterior. Aí você fica, porra, que merda, devia ter comprado. Entendeu? Podia ter comprado. Porra, ontem tava mais barato. R$9, R$8. Se vocês quiserem que a gente fale sobre tipos de fralda, na prática, o que a gente também passou, que também é um capítulo à parte. Tipo, como usamos, de que usamos, a quantidade de que a gente usou, entendeu? Se deu certo, se não deu, fralda caseira, fralda industrial. Deem seus comentários aqui, escreva aqui embaixo. Falei, Christian, queremos saber, Christian e Silene, queremos saber o que vocês gostaram, que vocês passaram, que a gente grava um vídeo aqui na aí, lata. conta na lata, sem na prática. frescura, na prática. Na lata, na prática é agora do canal Laboratório do Luian, que fala sobre tudo. Sobre tudo. Continua. E aí, o que acontece? Ele vinha nessa senda de não querer fazer, não assimilar que tem que fazer, né? Aí ele começou a falar, mamãe, xixi, xixi. Só que ele já falava botando a mão no pintinho e já fazendo, né? Aí eu falei, opa, uma evolução. Você tem que pensar sempre assim, uma coisinha de cada vez, entendeu? Qualquer coisa que você percebe que ele dá uma melhorada, você fala, pô, ele tá não dando certo. resolveu, não conseguiu aprender, mas ele deu um passo. Deu um passo. Entendeu? Entenda,
a cabeça da criança é um monte. A Sirlene sempre fala isso. Hoje parece que ele ligou mais alguns neurônios, porque a gente percebe essas mudanças, entendeu? Essas mudanças de detalhe. Não é brutal, é pequena. Minúcias. É minúcias, tipo essa, entendeu? Aí ele, xixi, 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 aí começava a fazer. Falei, filho, calma, segura, 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 segura. Aí a gente começou no processo de sair correndo com ele e falar, segura, 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 segura. Aí ele começou a gostar dessa brincadeira. Aí ele começou a levar para uma brincadeira. Então ele falava, peraí. Eu, né, que ele poderia estar pensando assim. Peraí, se eu falar... Porque a gente vive ocupado, né, gente? Vocês sabem, vocês também. Às vezes a gente deixa o filho no desenho, deixa com a avó, deixa com, né, com o marido, porque você tá trabalhando, você não pode parar. Aí ele via nesses momentos que a gente largava tudo pra correr atrás dele. A gente parava, ele chegava assim, mamãe, mamãe, cocô, cocô, xixi, xixi. Aí a gente saía correndo. E não era cocô, gente, era xixi. Era sempre xixi. Nunca ele fez cocô avisando. Não se incomodem com isso. Não se incomodem. Aí ele, cocô, cocô, cocô. A gente saía, vamos, corre, 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 corre. E ele ficava todo alegre, falando, corre, 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 corre. Chegava no vaso lá, muito tempo, tá, gente? Não foi uma coisa de um dia pra noite. Acho que passou uns 15 dias, ele começou a correr e fazia no vaso. E conseguia segurar. Daí a gente, nossa, mais uma vitória. Com a roupa... E conseguia segurar e conseguia sair correndo e conseguia fazer xixi. Só que o cocô não ia. O cocô não ia de nenhum jeito. Ele falava cocô quando de repente via o cocô tava escorrendo pela calça, gente. Era cada meleca. Aí a gente falou, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo. Ele não vai fazer cocô nunca, ele vai viver com esse cocô e que não sei o quê. Né, que a gente tá fazendo de errado, vamos pesquisar, vamos procurar. Mas nós vamos fazer o seguinte, pessoal, para não ficar muito longo, nós já batemos em 30 minutos, tá? Nesse vídeo aqui. A parte do cocô a gente vai fazer um desfraude episódio 2, tá bom? Então, por enquanto é isso daí, pessoal. Não esqueça de dar o seu joinha. Muito obrigado pela sua presença, por assistir a gente aqui falando, tá bom? Se qualquer assunto que vocês queiram também perguntar, fiquem à vontade. E a gente volta no episódio 2, tá? Daqui a pouco, se você procurar, já deve estar aí no canal também o episódio 2, tá bom? Que aí a gente continua falando sobre a parte do desfraude, episódio 2. Número 2. El Cocôzão. Número 2, que o número 1 a gente conseguiu. Falta o número 2. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado e até o episódio número 2.